pessoal. A postagem de hoje a gente vai fazer o desfecho do treinamento que a gente mostrou ao longo da semana. E como a gente disse, uma série temática sobre treinamento para o idoso, uma ideia, uma sugestão usando a visita da minha mãe, que estamos visitando aqui em Blumenau, aproveitando e mostrando uma situação de uma idosa e como é que nós poderíamos fazer o treinamento para essa pessoa idosa, né? No caso dela, no primeiro dia eu mostrei um breve histórico de treinabilidade, o que ela já fazia e como fazia. Eu não conheço a fundo o treinamento dela. Se fosse um treinamento ao qual eu assumisse para ser executado, deveria, obviamente, buscar entender os pormenores do treinamento que ela vinha executando até então. Eu sei conceitos gerais do treinamento, sei que o treinamento é bem executado, bem realizado, mas é um treinamento voltado muito para uma questão de volume de trabalho muscular, tanto no volume cardiovascular quanto no volume do trabalho de TRP, que a gente ao longo da semana conseguiu visualizar isso. Quando nós acrescentamos a esse treinamento intensidade, não sei se ficou perceptível isso para vocês, mas para nós, ao executarmos o treino durante essa sessão de treino, nós gravamos uma sessão de treino e nós acumulamos todas as postagens da semana. Ao longo da sessão de treino, quando nós íamos acrescentando a intensidade no trabalho, ficou muito claro para nós a dificuldade da mãe em executar os exercícios, em executar o treinamento. Começando lá no treinamento cardiovascular, quando nós optamos por treinamento intervalado, ele já tende a criar uma capacidade de maior intensidade no trabalho do que o trabalho que ela vinha fazendo, que é um trabalho em zona-alvo, em zona lipolítica, onde a intensidade é em torno de 50% a 65% do máximo e se trabalha em cima do volume. Esse é o trabalho que ela terminou fazendo no ano passado, em 2013, um mês e meio antes do dia de hoje que nós fizemos a sessão de treinamento e que mostramos para vocês ao longo da semana. Então, quando nós jogamos intensidade através do trabalho intervalado, nós percebemos que já houve lá no trabalho cardiovascular uma dificuldade em manter um trabalho de 30 segundos numa velocidade de 6,6 km por hora caminhando. Ela sentiu já bem intenso o trabalho, tanto é que ela está acostumada a fazer um trabalho de 40, 45, 50 minutos, nós fizemos um trabalho de 25 minutos, um pouco mais do que isso, e ela já sentiu esse trabalho mais forte até do que o trabalho antigo que ela vinha fazendo. Obviamente nós temos que contabilizar aí mais de 1,5 kg de ganho de peso durante esse período de um mês e meio ficou parada, de peso de gordura, e um descondicionamento físico também. Mas de qualquer forma, já no treino cardiovascular nós já sentimos essa dificuldade quando se acrescentava intensidade ao treinamento. Quando nós fizemos o trabalho de musculação em máquinas, do TRP em máquinas, onde era um trabalho bem básico do TRP, mas visualizávamos ali normalmente exercícios de grandes grupos musculares, exercícios complexos na sua maioria, para se estabelecer um bom gasto calórico na sessão de treino, para se estabelecer um envolvimento muscular de vários grupos naqueles exercícios executados e também dessa forma buscando gerar um EPOC pós-treinamento. Nós percebemos que ao aumentarmos um pouquinho a intensidade já havia uma dificuldade em manter aqueles exercícios com uma adequada técnica de execução. Embora a mãe tenha conseguido fazer os exercícios a contento, de uma forma adequada, ao acrescentarmos intensidade é quando nós percebíamos a dificuldade aumentada. Ao acrescentarmos volume, aumentando o número de repetições da série, nós não percebíamos dificuldade em executar. E isso ficou muito claro na postagem do dia posterior, onde nós fomos para um trabalho usando um treinamento mais funcional, buscando a execução num treinamento de cunho mais funcional. Se vocês recordarem bem, quando nós mudamos um step, colocamos um segundo step, onde nós exigimos o ato de subir o degrau com maior intensidade, aí nós conseguimos perceber a dificuldade em manter a técnica do exercício. É claro que nós temos que contabilizar que naquele momento da sessão de treino, a mãe já havia feito o trabalho cardiovascular, já havia feito o trabalho de TRP no maquinário e estava fazendo aqueles exercícios de cunho mais funcional. Então vem acumulando um desgaste da sessão de treinamento. Então nós temos que também contabilizar isso no trabalho. Mas de qualquer forma, parece bem claro que quando se acrescentou a intensidade é onde houve maior dificuldade. Tanto nos exercícios de membro superior quanto nos exercícios de membro inferior. Vocês devem ter percebido também, de uma forma acho que ficou bem notória, a questão do equilíbrio no idoso. Quando nós colocamos um exercício bem específico de equilíbrio, houve uma dificuldade em realizar. Eu conheço alguns idosos que conseguem fazer com uma facilidade bem maior aquele exercício, como também conheço clientes, idosos que já passaram pela minha mão, que tinham muito mais dificuldade que a minha mãe apresentou para executar aqueles exercícios. Mas idosos que treinam sistematicamente aquele perfil de exercício conseguem evoluir no critério equilíbrio. Isso é muito importante, compor o treinamento funcional do idoso. Então a gente pode perceber que no trabalho da mãe há uma certa carência
desse trabalho um pouco mais voltado também ao equilíbrio corporal e à coordenação motora quando se mudava a sequência de exercício. Se vocês olharem bem também, quando nós trabalhamos no cunho funcional para membros superiores, onde colocamos elevação lateral, frontal e o desenvolvimento, manter essa sequência ao longo do exercício, elevar, ela tinha uma dificuldade em memorizar a sequência e em executar. Então, exercícios funcionais que trabalham essa memorização, que estimulem também a memorização da sequência e estimulem também a coordenação motora, é fundamental ser trabalhado junto da sessão de treinamento. Então nós tentamos mostrar ao longo dessa semana, nessa série temática, a semana temática do idoso, uma ideia, levantar alguns pontos importantes a serem discutidos. E agora aqui eu gostaria de citar o nome de um dos professores que eu me guio muito nesse trabalho com idosos, que é do professor Wagner Raso. Ele tem vários trabalhos publicados sobre treinamento com idoso, avaliações com idoso, tem um livro muito interessante com idosos de testes para idosos, alguns mais de cunho funcional, alguns testes, outros testes não tão grande o cunho funcional, mas testes bem importantes também, específicos para a população de idosos, que nós podemos aplicar para poder conhecer melhor esse idoso. Já que foi a primeira postagem da semana, eu mostrava a necessidade que nós temos para se começar um programa de treinamento, conhecer aquele indivíduo ao qual estará em treinamento sobre nossa tutela. Esse indivíduo nós temos que saber pormenores da sua capacidade metabólica, física, fisiológica e morfológica para podermos tentar adequar da melhor forma possível e com menor margem de erro possível também o treinamento. Ao longo da semana nós tentamos mostrar alguns aspectos gerais. Claro que você, nosso colega educador físico que trabalha com trabalho funcional com idoso, vai apontar, João, poderia ter feito esse exercício, poderia ter feito outro exercício, poderia ter feito... Nós ao longo da semana, não esgotamos, até ficamos longe disso, muito longe disso, de esgotarmos todas as discussões com o idoso. É óbvio que uma semana nas postagens não era esse o nosso objetivo do Treino em Foco, mas sim levantar as peculiaridades do idoso e alguns pontos importantes. Existem muitas outras coisas que devem ser colocadas no treinamento do idoso, devem ser pensadas no treinamento do idoso e que não foram postadas ao longo da semana, porque não tínhamos tempo hábil para se colocar toda essa gama de efeitos. Mas é óbvio que os nossos colegas profissionais de educação física que já trabalham com idosos têm um leque de opções de trabalhar equilíbrio, de trabalhar força, de trabalhar resistência, de trabalhar memorização durante a sessão de treinamento, e nós mostramos alguns links, como eu já disse. O professor Wagner Raso é um dos professores que eu posso citar, dentre outros, que tem várias pesquisas com essa população, e você pode pesquisar aí nos bancos de pesquisa científica esse nome, Wagner Raso, onde você vai encontrar várias pesquisas desse professor encabeçando aí trabalhos bem importantes com idosos, inclusive esse livro, como eu comentei, de avaliação específica para a população idosa. Então ficou aí ao longo dessa semana, essa primeira semana de 2014 do Treino em Foco, onde nós fizemos uma semana temática. Semana que vem provavelmente vamos fazer outra semana temática. Nós vamos trabalhar ao longo de toda a semana um tema específico e tentando levantar apontamentos, pontos importantes para chamar a atenção de você. Chamar a atenção de você de como trabalhar, ou ideias de como trabalhar. Existem muitas outras coisas para aprofundar, mas a ideia foi dar aquele start inicial para que a partir desse momento você comece a pensar um pouco melhor, a pensar possibilidades diferentes para se trabalhar com idoso, pensar que a musculação também é para idoso, puxar ferro também é para idoso, embora com a mãe a gente não tenha colocado peso para trabalho de força. Hoje as pesquisas mostram que o idoso tem uma necessidade de treinamento de força importante e pode ser feito treinamento de força importante com os idosos. A musculação é perfeita para se trabalhar nesse cunho. Então existem várias questões que podem ser avançadas agora a partir dessa primeira semana temática do Treino em Foco. Espero que vocês tenham gostado das postagens da semana. A gente agradeceu muito a minha mãe por ter participado. Ela ficou muito envergonhada no começo, ficou um pouco constrangida, depois foi se soltando e começou a fazer da forma que ela tinha condição de fazer, e deu para a gente mostrar bem as dificuldades e a facilidade em executar, e como a gente tem que tentar corrigir alguns aspectos nesse sentido de trabalho com o idoso. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da semana temática trabalhos, treinamento com o idoso. E até semana que vem, onde a gente vai trabalhar com mais uma semana temática aí. Grande abraço, pessoal. Até semana que vem e 2014 com todo o gás. Um abraço. Bem, 2014, Treino em Foco de volta. E essa primeira semana de janeiro de 2014, nós vamos fazer